Eu queria levantar um challenge aqui. Um Dast, ele deveria Sim. testar. Nem sei o que é, tô zoando. Sim! Ele deveria testar UI mesmo, navegação ali. Ou ele deveria testar os requests e verificar as respostas. Por que eu digo isso? Esse banana no campo de CEP, ele é um bloqueio de front-end. E ele tem o objetivo de instalar User Experience, para o usuário não ter que preencher tudo, enviar as informações, para dar um load na tela, esperar e ele dizer assim, ó, o seu CPF está incompleto, o seu CEP está incompleto, seu endereço está errado, o seu nome não pode conter números. Ele tem mais uma questão de User Experience. Porém, esses dados saem dessa página e vão para um servidor, via uma API ou PHP Style, né? Vai, não sabemos como vai. O ASP.NET Sessions da vida, né? Vai magicamente, né? Java Struts. Hoje com server-side rendering, algumas funcionalidades tipo Next, que adora estar tentando resolver tudo de toda forma, isso vai mudar um pouquinho. E a pergunta é, o Dash ele deveria estar aqui na frente testando ou ele deveria estar testando de fato a comunicação que vai para o server? Qual que são as dificuldades desses dois, assim? Eu acho que é os dois, mas vou deixar o especialista responder. Tem que testar os dois. O front-end, ele é parte do problema, né? Sim, tu tens de testar os requests, claramente, porque, quer dizer, se testar só a parte de UX, só front-end, se calhar há payloads que não passam porque existe algum JavaScript, mas nada impede o atacante de fazer o request diretamente e ignorar o JavaScript. Portanto, vais ter que testar os requests. Por outro lado, se só testares os requests, podes, por exemplo, não estar... a aplicação pode não estar no estado certo. Porque se calhar para testares aquele request, tens que fazer trigger, tens que fazer 2 antes para preparar a aplicação, para pôr, por exemplo, o produto no carrinho. Então, se calhar, tens que testar o UX e fazer o fluxo, tipo, pôr no carrinho, checkout, pagar. Porque se for só testar o endpoint do pagar, estás a pagar o quê? Não está nada no carrinho. O primeiro pedido funciona, mas os outros é lixo. Portanto, é complicado e acho que eu não tenho aqui uma resposta certa para todos os casos. Nós próprios fazemos uma combinação dos dois, mas às vezes requer ajustes manuais, porque percebemos que aquele endpoint não pode ser chamado diretamente, tem que haver uma sequência antes. Mas é uma pergunta complicada e não é fácil de fazer isso automaticamente. Não está resolvido hoje ainda. Eu já vi scanners que dizem que testam sempre os fluxos todos do interface. Bolas, mas se forem testar todas as vezes os fluxos todos para enviarem um pedido com um payload num request, se calhar vão ter que fazer 20 pedidos e navegar em 20 páginas. Isso vai demorar dias a fazer scan. Por isso é uma resposta complicada, mas é uma boa pergunta. Eu trabalhei numa empresa que a gente teve muita fraude por manipulação do web storage. Porque, tudo bem, a aplicação era burra, armazenava no web storage, enviava o payload do web storage e o back-end não tratava. Então ele confiava do que estava no front-end. Mas tinha informação sensível, por exemplo, lá, que não deveria estar lá e tal. Talvez coisas que um Dash, por exemplo, poderia pegar. Você está armazenando coisa aqui no front que não faz sentido. Que um SAST... Não sei se o SAST pega esse tipo de coisa, depende, né, se está conectado com as linguagens e tal, enfim, dá para pegar, mas... Então eu acho que é um pouco da combinação dos dois. Tu foi certeiro, cara. Obviamente, os requests, endpoints, back-end, isso é óbvio. A questão é, e o front-end? Vale a pena testar ele? Então, porque querendo ou não, é a parte mais custosa do Dast, né? O crawling, né? Se você tem todos os endpoints mapeados, metade do problema tá resolvido, né? O tempo de scan, aquela coisa toda. Mas se tem os endpoints, as possibilidades de, como o Thiago falou, às vezes é fluxo e tal, então eu acho que é um pouco da combinação dos dois. Se for fazer um Dast hoje do zero, eu faria olhando para os dois, né? Sem apesar de ter um foco muito grande em APIs também, né? O cara, você tem um Swagger aí, beleza, dá teu arquivo Swagger, que não é crawling, né? Não tem crawling em API, né? Você só dispara. Mas mesmo nos Swaggers e nas APIs, e nós lemos Swaggers e Postman Collections, mesmo aí às vezes sabemos exatamente o que é que temos que pedir, mas não é óbvio que temos que fazer, por exemplo, primeiro um create, antes de fazer o patch. Sim, é detalhe.
Portanto, nós... A White ajuda nesse sentido. Exato. Pôr o delete no fim é fácil. Essa é uma lógica que é relativamente fácil de implementar e pá, só testas os deletes no fim, porque senão, se testas no início, não há gets que funcionem. Mas mesmo assim não é fácil, porque na nossa experiência as specs das APIs estão sempre incompletas. Ninguém tem aquilo atualizado. É o caos. É o caos. Nós no início, quando começámos a suportar APIs, o pessoal fazia upload da API e nós recebíamos aquilo e validávamos. No início rejeitávamos as APIs todas, porque aquilo não batia, não batia no validador da spec. Tivemos que tirar as validações quase todas, que senão não inclusive recentemente eu fiz demo ou POC, alguma coisa com solução de API Protection, que é literalmente, o foco dos caras é, cara, Shadow APIs, né, endpoint que tá lá, que tá no código, mas não tá na especificação, mas tá lá o endpoint exposto na aplicação, então você nem sabe que tá funcionando, e código duplicado, enfim, uma série de coisas que é o que você falou, não tá na spec, ou tá na spec e não tá lá, então essa descasa muito, né? E aí, Marcos, quer comentar isso? A documentação, quem é que atualiza a documentação? Ninguém. Quer comentar esse tema aí, Marcos? Eu ia comentar que, assim, tinha uma época que eu tava testando algumas APIs, e qual que era o BO? Tinha que fazer a autenticação, padrãozinho, você pulava pra parte de preencher o JSON lá, né? Só qual que era o BO? Você tinha um ID dinâmico. Na hora que você vai fazer isso automatizado, cara, qual foi o último ID que parou pra você poder gerar o próximo? Ah, puta que pariu. Só que a mesma mão. Entendeu? Caralho. A aplicação não me jogava qual foi o último ali pra eu poder criar um novo. Aí já começa a bagunça. E aí, gostou desse corte? Então segue, continua, que tem muito mais.